Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você mais questões de noções de lógica da Polícia Civil de São Paulo. São questões organizadas pela banca VUNESP. Esse vídeo é oferecido pelo Diego. O Diego falou, bora para auxiliar de necropsia 2014, essa é top. E de fato, Diego, essa prova é top, top, top. Então, trago para a gente as questões desse concurso da prova de auxiliar de necropsia de 2014. Para você ver mais provas da Polícia Civil de São Paulo, basta você acessar essa playlist aqui, ó, vários cargos, investigador, escrivão, todos os cargos disponíveis aqui nessa playlist. Combinado? Estuda lá. Bora para as questões? Você está com os neurônios prontos, ativados? Vem comigo. Primeira questão, já larga o like aí no vídeo, mete o dedo no like, por favor. Questão de razão e proporção. A razão entre o número de homens e o número de mulheres de uma família é de 9 para 10, ou seja, razão é divisão. Se você dividir o número de homens pelo número de mulheres, o resultado vai dar 9 sobre 10. Escreve isso. Homem dividido por mulheres é igual a 9 sobre 10. Beleza. Após o nascimento de duas meninas, para aí, nasceram duas meninas. O número de mulheres continua o mesmo? Não, o número de mulheres aumenta duas meninas. Então, vou ter M mais 2. M mais 2. A razão passou a ser de 9 para 11. Ou seja, ao dividir o número de homens pelo novo número de mulheres, M mais 2, o resultado é de 9 sobre 11. E a diferença entre o número de mulheres e o número de homens passou a ser de quanto? Diferença é a subtração entre o número de mulheres e o número de homens. A gente tem que calcular os dois para descobrir, né? O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com essas duas expressões, né? Então, vamos isolar aqui o H para a gente substituir o H aqui embaixo. Então, esse M que está dividindo, passo para cá multiplicando 9. Vou ficar com H é igual a 9M sobre 10. Então, onde tiver H, coloco 9M sobre 10. Só que, como eu já tenho uma fração aqui, antes de colocar essa fração aqui em cima, vou multiplicar como se fosse um x aqui. Vou fazer H vezes 11, vai dar 11H, é igual a 9 vezes M mais 2. O M mais 2, preciso colocar entre parênteses, porque o 9 tem que multiplicar tanto o M quanto o 2. Se eu não colocar os parênteses, o 9 vai multiplicar só o M, não vai multiplicar o 2, tá bom? Agora sim, substitui o H por 9M sobre 10. Onde tem H, coloca 9M sobre 10. Beleza, fiz mais nada. Multiplica aqui, ó. 11 vezes 9, 99. Vou ficar com 99M sobre 10. Esse 10 está dividindo tudo, pode passar para cá multiplicando. Então, vou ficar com 99M é igual a 10 vezes 9 vezes M mais 2. Resolve essa bagaça aqui, ó. 10 vezes 9, 90. 90 vezes M, 90M. 90 vezes 2, 180. Então, 99M é igual a 90M mais 180. Para achar o M, pego esse 90M que está positivo, passo para o outro lado negativo. 99M menos 90M vai dar 9M, né? 9M é igual a 180, M vai ser 180 dividido por 9, o que dá 20. O número inicial de mulheres era 20. Beleza. Sabendo o M, você consegue calcular H, consegue calcular o número de homens. Você vai ter 9 vezes 20 dividido por 10. 9 vezes 20 dividido por 10. Só substituir o M por 20. Beleza? 9 vezes 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 9, 18. Inicialmente tinham 18 homens e 20 mulheres. Nasceram duas meninas, então o número de mulheres aumentou 2 unidades. Vão ter 22 mulheres agora, né? Ele quer a diferença, subtração entre 22 menos 18. 22 menos 18 dá 4. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Conseguiu fazer? Você pausou o vídeo para tentar resolver a questão? Então, a minha dica para você aprender mais, sempre pause o vídeo antes de ver a minha resolução para você exercitar e tentar resolver. Combinado? Pronto para mais uma? Bora! Questão 66. 3 irmãos vão dividir R$ 1.008 em partes diretamente proporcionais às suas idades. O mais velho irá receber R$ 408, o irmão de 11 anos irá receber R$ 72 a menos que o irmão do meio, ou seja, o de 11 anos é o mais novo e depois tem o do meio. A diferença de idade em anos entre os dois irmãos mais velhos é igual a quanto? Vamos lá! Você tinha R$ 1.008, o mais velho já ganhou 408. Quanto sobra para os outros dois? Então, o mais velho ganhou 408, sobra para os outros dois 1.008
menos 408, o que dá R$600. Sobra R$600 para dividir para os outros dois irmãos. Os outros dois irmãos, o do meio vai ganhar uma quantidade, o mais novo, de 11 anos, vai ganhar R$72 a menos. Você sabe quanto o do meio vai ganhar? Não! Então, fala que o do meio vai ganhar X reais. Beleza? Você não sabe, coloca X lá. E o mais novo vai ganhar R$72 a menos, vai ganhar X menos 72. Se você somar o tanto que o do meio ganhou com o tanto que o mais novo ganhou, isso vai dar R$600. Então faz isso, x mais x menos 72 é igual a R$600. X mais x, 2x menos 72, passa para cá com mais 72, vai dar 672. O x vai ser 672 dividido por 2, isso dá 336, ou seja, o irmão do meio ganhou R$336. E o irmão mais novo, 336 menos 72. 336 menos 72 vai dar 264. Então, o mais novo ganhou 264. Então, você já sabe quanto cada um ganhou. 408, 264 e 336. Se você sabe o tanto que o mais novo ganhou e a idade dele, você consegue calcular a constante de proporcionalidade, né? Se dividiu em partes diretamente proporcionais, existe uma constante pela qual todos os valores vão ser multiplicados ou divididos para se obter o outro valor, né? Então, divide 264 pela idade do mais novo. 264 foi o valor que o mais novo recebeu e ele tem 11 anos. Então, a constante de proporcionalidade vai ser 264 dividido por 11, isso dá 24. Então, o que você vai fazer para calcular as idades dos outros dois irmãos? Vai pegar o tanto que eles receberam e dividir pela constante de proporcionalidade. 408 dividido por 24. Isso vai dar 17 anos. O mais velho tem 17 anos. E o do meio? Você vai fazer 336 dividido por 24. 336 dividido por 24 dá 14 anos. Por que eu achei a constante de proporcionalidade? Porque a gente está tratando de um problema de proporção. O problema falou que os R$1.008 foram divididos em partes diretamente proporcionais. Então, existe uma constante com a qual você vai trabalhar, certo? Se quisesse fazer usando regra de 3, também podia. Você faria assim, 11 anos está para 264, X anos está para R$408, né? Mesma coisa para o mais velho. 11 anos está para 264, X anos está para 336. Beleza? O problema é que é a diferença de idade entre os dois irmãos mais velhos. Então, 17 menos 14. 17 menos 14 dá 3. 3 anos é a diferença. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Pergunta. Já sabe, aqui na Central dos Números alguém fica com dúvida? Não pode, né? Não pode. Você não vai para sua prova com dúvida. Se tiver dúvida, pergunta. Não paga nada. Você não se humilha por perguntar. Você só esclarece a sua dúvida. Então, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Não tem problema nenhum. Você vai receber uma resposta, muito provavelmente. Combinado? Se não tiver dúvida, o raciocínio tiver ficado claro para você, você fala top, 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 beleza? Escreve aí top, top, top. Por que eu peço para você escrever? Porque aí você ensina o algoritmo deste YouTube a gostar da gente, combinado? Vamos para mais uma, questão número 67. Questão de porcentagem que a gente vai resolver de uma forma bem fácil. Uma concessionária comercializa 2 carros de mesmo modelo. O valor do carro básico é 60% do valor do carro completo. Após um reajuste de preços, o carro completo sofreu uma redução em reais de 5% do que custava o carro básico, ou seja, o carro completo sofreu uma redução de quantos por cento em relação ao seu preço inicial? Bom, para facilitar a resolução dessa questão, vamos atribuir ele quer a porcentagem em relação ao preço inicial do carro completo. Então, vamos falar que o carro completo custava R$100. Suponha que o carro completo custe R$100. De onde que eu tirei 100? Da minha cabeça. Posso colocar qualquer valor aqui, tá bom? Mas escolhi 100 por quê? Porque a gente está trabalhando com porcentagem. Aí, porcentagem em relação a 100 fica muito fácil de fazer, né? O carro básico ia custar 60% do valor do carro completo. 60% de 100. 60% de 100 é o próprio 60. O carro básico custaria R$60. Beleza. Depois, o carro completo sofreu uma redução. Redução de quanto? 5% do carro básico. Ou seja,
5% de 60. Usa o macete dos 10%. Né? Então, a gente vai subtrair 5% de R$60 do preço do carro completo, de R$100. Beleza? 5% de 60. Fácil ou difícil? Fácil. 10% de qualquer número, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Vai dar R$6. 10% de 60 é 6, né? Mas eu quero 10? Não, eu quero 5. 5 não é metade de 10, então você faz 6 dividido por 2. 5 é a metade de 10. Então, eu vou ter a metade de 6. Metade de 6 é 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o preço do carro completo caiu R$3, né? Ele custava 100, caiu R$3. Então, caiu quantos por cento? 100 menos 3, o preço passou a ser R$97, né? Então, o carro passou de R$100 para R$97, ou seja, reduziu R$3. R$3 corresponde a quantos por cento de 100? Olha que difícil. R$3 corresponde a 3% de 100. Difícil, né? Tô zoando com sua cara, é muito fácil essa conta. 3, né, em relação a 100, o próprio número é a porcentagem. Por isso que eu atribuí o valor inicial lá de R$100, beleza? Então, o preço do carro completo reduziu 3% de R$6, de R$100. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Fechou? Merece o like aí? Merece, né? Vamos para mais uma, questão número 68. Essa questão é um pouquinho mais complicada. Quando cheio, o reservatório de água de uma máquina de bebidas pode preparar. Então, você tem lá um reservatório de água. Essa quantidade de água prepara 30 copos de café com leite. Então, se você fizer 30 copos de café com leite, acaba a água, beleza? Ou 75 copos de café puro. Se você fizer 75 cafés puros, você vai acabar com a água. Ok. Essa máquina, após ter seu reservatório abastecido completamente com água, preparou 20 copos de café com leite e 10 copos de café puro. Então, tinha a quantidade total de água, você subtraiu 20 copos de café com leite e 10 copos de café puro. Ele quer saber, ficando com água suficiente para preparar, o número máximo de copos de café puro. Quantos copos de café puro dá para preparar com o tanto de água que sobrou? Então, vamos lá. O que você pode deduzir aqui? Se o volume total prepara 30 copos de café com leite ou 75 copos de café puro, o volume dos copos é diferente, né? O copo de café com leite é maior do que o copo de café puro. Por que é maior? Porque eu preparo menos café com leite do que café puro. Então, vamos dizer que o copo de café com leite tinha X ml e o copo de café puro tinha Y ml. Qual que é o volume total de água que tem no reservatório lá? Tem 30 copos de café com leite, ou seja, tem 30x. Então, o reservatório cheio, o volume total, vai ser 30x. Mas eu posso expressar esse volume total em função do café puro? Posso. O volume total corresponde a 75 copos de café puro, ou seja, 75y. Então, eu posso concluir que 30x, 30 copos de café com leite, é igual a 75 copos, né? O volume de líquido de 30 copos de café com leite é igual ao volume de água de 75 copos de café puro, beleza? Aí, o problema que é o número máximo de copos de café puro quando você subtrai 20 copos de café com leite e 10 copos de café puro, né? Então, a gente vai tirar os 20 copos de café com leite e os 10 cafés puros do volume total, só que ele quer em função do café puro. Então, vamos pegar o volume total em função do café puro, 75y, esse não é o volume total, que é igual a esse, beleza? Então, vou pegar esse volume total em função do café puro, porque eu quero chegar no final e ter a resposta como café puro, pegar esse volume, 75, subtrair os 20 copos de café com leite, 20x, né? Café com leite é x, então 20 copos vezes o volume do copo de café com leite e subtrair os 10 copos de café puro. 10 copos de café puro. Beleza? Vamos lá. Eu não consigo subtrair, se eu tenho x e y, não consigo fazer a subtração, mas eu tenho como substituir esse x aqui e transformar em y. Por quê? Porque eu tenho essa expressão aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o x, né? Deixar o x sozinho, passar esse 30 para cá dividindo, que aí eu posso substituir o x aqui. Beleza? Então, vamos fazer isso. Pego o 30 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Você vai ter x igual a 75y dividido por 30. Dá para a gente simplificar essa fração. Esses dois números a gente consegue dividir por 15.
75 dividido por 15 dá 5, 30 dividido por 15 dá 2. Né? Então, onde tiver x, você substitui por 5y sobre 2. Então, você vai ter 75y menos 10y dá 65y. Né? Menos 20 vezes o x. O x é 5y sobre 2. Então, 20 vezes 5y sobre 2. Né? 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50. Então, vou ter 65y menos 50y, isso vai dar 15y, beleza? Então, o tanto de líquido que sobrou, dá para fazer 15 copos de café puro, né? Esse é o número máximo de copos de café puro, 15. Então, 15 é a resposta dessa questão, beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão é um pouquinho mais complicada, né? Tá entendendo? Podemos passar para a próxima? Bora! Questão número 69. Questão de conjuntos. Já vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de outra questão de conjuntos para você treinar, né? Então, sempre pega essas questões para treinar, combinado? Um cursinho oferece aulas de reforço em matemática, física e química. Dos alunos que se inscreveram para esse reforço, 33 optaram por apenas uma disciplina. Então, você tem aqui 3 conjuntos: matemática, física e química. 33 escolheram só uma disciplina. Então, se eu pegar esses que estão só aqui, fora das áreas de interseção, mais esses, o resultado vai dar 33. 15 escolheram as 3. Então, tem 15 pessoas aqui no meio, na interseção entre os 3 conjuntos, né? No encontro entre os 3 conjuntos. O respectivo total de matrículas por disciplina foi 39, 55 e 72. Então, dentro do conjunto azul tem 39 pessoas, dentro do conjunto verde tem 55 e dentro do conjunto vermelho inteiro tem 72 pessoas. O que permite concluir corretamente que o número de alunos matriculados exatamente 2 disciplinas é igual a quanto? Então, ele quer saber as pessoas que estão aqui, x, aqui, y e aqui, z, né? A soma entre esses 3 grupos de pessoas que se matricularam exclusivamente em 2 disciplinas. Como é que eu sei que são 2 disciplinas? Olha só, aqui a gente tem as pessoas que estão dentro do conjunto azul e do conjunto verde ao mesmo tempo. Aqui, dentro do conjunto verde e do conjunto vermelho. Aqui, dentro do conjunto azul e do conjunto verde. Beleza? Eu consigo saber quantas pessoas estão aqui sozinhas? Eu sei que, somando as sozinhas, o resultado dá 33. Eu sei que dentro do azul inteiro tem 39 pessoas. Então, as sozinhas aqui vão ser o total de pessoas, 39, menos essas, menos essas, menos essas. Né? Então, vou ter 39 menos 15 dá 24. Né? 24 menos x menos y. Aqui o conjunto verde tem 55 pessoas no total. Quantas estão aqui? 55 menos 15 menos x menos z. 55 menos 15 dá 40. Beleza? 40 menos x menos z. Dentro do conjunto vermelho inteiro tem 72 pessoas. Então, aqui, pessoas que só escolheram a química vão ser o total de pessoas, 72, menos 15, menos y, menos z. Né? Isso vai dar 57 menos y menos z. Beleza? O problema diz que se a gente somar as pessoas que optaram só por uma disciplina, o resultado dá 33. Então, diga 33. Soma essas pessoas com essas pessoas com essas pessoas iguale a 33. Então, as pessoas que escolheram só matemática, mais as pessoas que escolheram só física, mais as pessoas que escolheram só química, vão totalizar 33 pessoas. Beleza? Menos x, menos 2x. Menos y, menos 2y. Menos z, menos 2z. 24 mais 40 mais 57 vai dar 121. Então, eu vou ter menos 2x, menos 2y, menos 2z, mais 121 é igual a 33. O que o problema quer no final? Número de alunos matriculados em 2 disciplinas. Então, ele quer x mais y mais z. Né? Aqui eu tenho menos, menos, menos. Então, para ficar positivo, ficar x mais y mais z, vou passar tudo para o outro lado. Vai passar positivo. O 33 negativo passa para cá. Positivo passa para cá negativo. 121 menos 33 vai dar 88, né? Então, eu vou ter 88 é igual a 2x mais 2y mais 2z. Quero saber duplicar dos valores? Não. Então, vou dividir tudo por 2 aqui para chegar em x mais y mais z. Divide tudo por 2. 88 dividido por 2, 44.
2x dividido por 2x, 2y por 2y, 2z dividido por 2z. Então, x mais y mais z, pessoas que escolheram só uma disciplina, somam 44 alunos. Essa é a resposta dessa questão. Como eu disse para você, aqui embaixo na descrição do vídeo, só clicar em mostrar mais ou numa setinha, se estiver acessando do celular, né? Acho que agora nem é mostrar mais, o YouTube atualizou, acho que é mais, tá? Clicar só em mais. Aí a descrição do vídeo vai se abrir para você e aí você vai encontrar links que eu separei para você estudar mais. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 70. Questão da inscrição. Quem não se inscreveu não faz parte dos 118 mil inscritos aqui da Central dos Números. Você está perdendo, a gente já tem mais do Maracanã inteiro aqui na Central dos Números. E você vai ficar de fora dessa festa da matemática? Bora, se inscreve aí. Sendo x um número natural, y um número racional e z um número irracional, pode-se afirmar corretamente o quê? Aqui, conceitos de números naturais, racionais e irracionais. Sabe o que é um número natural? Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e infinitamente, né? Números racionais. Os números racionais podem ser definidos como os números que podem ser representados em forma de fração. Mas eles podem ser representados também em outras formas. Mas essas outras formas podem voltar a ser fração, tá bom? Então, os números racionais são as frações, os números decimais, né? As dízimas periódicas, aquelas dízimas que se repetem, né? E, obviamente, os números naturais e os inteiros também fazem parte dos números racionais, porque eles podem ser representados sob a forma de fração. Os números irracionais são os números decimais com dízima não periódica, né? Números decimais com dízima não periódica. Combinado? Dízima não periódica. Exemplo, π. Π é um número irracional. Ele é uma dízima que não se repete. Beleza? Não tem um período. Ok, sabendo os conceitos dos números naturais, racionais e irracionais, você parte aqui para as alternativas. Um número irracional ao quadrado mais um número natural dá um número natural? Não, dá um número irracional. Por quê? Um número irracional elevado ao quadrado vai gerar outro número irracional. Um número irracional mais um número natural forma um número irracional. Errou! Está errado. Um número natural dividido por um número racional mais um número racional dividido por um número natural vai formar um número inteiro. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Um exemplo fácil, né? Pega o número natural x. O x vai ser 2. Pega um número racional y. Eu escolhi o menos 1. Menos 1 é um número inteiro é um número racional, certo? Então, substitui o x por 2, o y por menos 1. 2 dividido por menos 1, menos 2, mais menos 1 dividido por 2, dá menos 0,5. Menos 2 menos 0,5, menos 2,5. Menos 2,5 é um número inteiro? Não! Se não é um número inteiro, está errada essa alternativa. Vamos para a próxima. Um número irracional vezes natural dividido por irracional mais 1 sobre irracional forma um número natural? Vai formar assim, substitui o z, que é um número irracional, por π, e o x por um número natural qualquer, né? Então, você vai ter π vezes, eu escolhi o x como 2, 2 dividido por π mais 1 dividido por π. Você tem a soma de duas frações que têm o mesmo denominador. Então, você vai só somar os numeradores e manter o denominador. Você vai ter π do lado de fora, vezes 2 mais 1, 3, 3 dividido por π. Certo? O que eu posso fazer aqui? Posso dividir esse π com esse π, né? Então, vou acabar com o π. Divide π com π, beleza? Então, vai sobrar só o 3. 3 é um número natural? Sim. Sempre você vai obter um número natural? Sim, porque você está somando um número natural com 1. Isso vai formar um número natural. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Questão conceitual apenas, ok? Próxima pergunta, questão número 71. Outra questão de conjuntos, agora envolvendo interseção entre conjuntos. A interseção de três conjuntos, A, B e C, contém apenas o elemento 6. Escreve A, interseção B, interseção C, é igual ao elemento 6. Sabes também que a interseção dos conjuntos A e C tem apenas um elemento. A, interseção C,
tem um elemento. Que elemento é esse? Se você tem A interseção B interseção C igual a 6, esse elemento aqui é o próprio 6. Por quê? O que é interseção? Interseção são aqueles quais elementos que formam, né, a interseção entre conjuntos. São aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, nos conjuntos envolvidos ao mesmo tempo. Se a interseção entre os três conjuntos é só um elemento, é o 6, isso significa que o 6 está no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C. Sendo assim, a interseção entre o conjunto A e C, se só tem um elemento, vai ser esse elemento que a gente já identificou, que é o 6. Beleza? A interseção B, 6 e 11, ou seja, tem o 6 e o 11 no conjunto A e no conjunto B. B interseção C, 6, 12, 14 e 16. Tem todos esses elementos nos conjuntos B e C. O conjunto B tem 6 elementos e a soma desses elementos é 66. O menor elemento ímpar do conjunto B é qual número? Bom, bora! Constrói os conjuntos, conjunto A, B e C. Você sabe que o 6 faz parte dos três conjuntos porque a interseção entre os três é 6, certo? A interseção C é formada por um elemento, é o elemento 6, beleza. A interseção B, 6 e 11, significa que no A e no B tem o 6 e o 11. A gente já tem o 6 aqui, coloca o 11 no A e no B, beleza? Então, A interseção B, 6 e 11. B interseção C, tem no conjunto B e tem no conjunto C. 6, 12, 14 e 16. O 6 já está nos dois, coloco 12, 14 e 16. 12, 14 e 16. Beleza? Então, quando você fizer a interseção entre B e C, os elementos comuns são 6, o 12, o 14 e o 16. Beleza? O menor elemento ímpar do conjunto B. O B tem 6 elementos. Quantos elementos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A gente consegue calcular o sexto elemento? Consegue, porque a soma dos elementos é 66. Para calcular, pego o total e subtrai os 5 elementos anteriores. E aí você vai achar o sétimo elemento do conjunto, o sexto elemento do conjunto B, certo? Faz 66 menos 6, menos 11, menos 12, menos 14, menos 16. Isso vai dar 7. O sexto elemento é o 7. Ele quer o menor número ímpar. O 7 é o menor número ímpar, né? Os números ímpares são o 7 e o 11. Então, dentro do conjunto B, o menor número ímpar é o 7. Então, 7 é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Alguma pergunta? Nesse calor, né? A pergunta é: dá para tomar uma Kaiser antes? Bora para a última questão dessa prova. Não, não é a última. É a penúltima, eu acho. Não sei, tá acabando. 5 irmãos identificados como irmão 1, 2, 3, 4 e 5 estão lado a lado e nessa ordem. Escreve: irmão 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas um dos irmãos se chama Eduardo e Bruna, que não conhecia nenhum deles, perguntou a cada um se o seu nome era Eduardo. Os irmãos 1, 2, 3 e 4 responderam sim, enquanto o irmão 5 respondeu não. Para aqui e escreve: chegou a Bruna de verde e fez uma pergunta: você se chama Eduardo? Os irmãos 1, 2, 3 e 4 responderam sim. O irmão 5 respondeu não. Beleza. Bruna perguntou mais uma vez. Por que, Bruna? Para que você vai fazer isso? Perguntou para cada um se o seu nome era Eduardo. E agora os irmãos 3, 4 e 5 responderam sim. E os irmãos 1 e 2 responderam não. Então vem a Bruna de novo de verde, fez a segunda pergunta. Você se chama Eduardo? Os irmãos 3, 4 e 5 responderam sim. Os irmãos 1 e 2 responderam não. Né? Nesse momento, a mãe dos meninos chegou e avisou. Corretamente. A mãe salva a gente, né? 2 irmãos sempre mentem. Então a mãe falou: 2 são mentirosos. Meus 2 filhos são mentirosos. Tenho 2 filhos mentirosos. E Eduardo e os outros 2 sempre alternam suas respostas com verdades e mentiras. E esses 3, para uma mesma pergunta, não necessariamente respondiam todos a verdade. Então a mãe chegou: 2 são mentirosos e Eduardo mais 2 alternam as respostas, mas podem mentir. Eles podem mentir. Beleza? Bruna perguntou, finalmente, insistente a Bruna, hein? Para cada um, se a pessoa que se chama Eduardo falou a verdade na primeira pergunta. E somente os irmãos 1 e 5 responderam sim, enquanto os outros responderam não. Então veio a Bruna, fez a terceira pergunta. O Eduardo falou a verdade
na primeira vez, na primeira pergunta, os irmãos 1 e 5 responderam sim, os outros responderam não. Eduardo é qual irmão? Bom, bora! A mãe ajuda a gente. A mãe fala que 2 irmãos sempre mentem e que o Eduardo e mais 2 alternam as respostas. Então, olha quais respostas estão alternadas, certo? Então, você tem aqui sim e não. Está alternado? Sim, está alternado. Sim e não, está alternado? Sim, está alternado. Sim e sim, está alternado? Não. Então, esse é o mentiroso. Sim e sim, está alternado? Não, esse é mentiroso. Não e sim, está alternado? Está alternado. Então, beleza. O Eduardo vai ser ou o irmão 1, ou o irmão 2, ou o irmão 5, porque o Eduardo e outros dois alternam as respostas, mas podem mentir. Beleza. Então, a gente sabe que o 3 e o 4 são mentirosos. O que o 3 e o 4 responderam aqui na terceira pergunta? O Eduardo falou a verdade na pergunta 1. Eles são mentirosos. Eles falaram não. Não respondeu a verdade. Mas eles são mentirosos. Se eles são mentirosos, isso significa que o Eduardo falou a verdade na pergunta 1. O Eduardo, quando perguntou se você chama Eduardo, ele respondeu sim. Né? O que a gente pode concluir? O 1 respondeu sim, então o 1 pode ser o Eduardo. O 2 respondeu sim, então ele pode ser o Eduardo. O 3 e o 4 a gente já sabe que não são o Eduardo, né? Porque eles são os mentirosos. E o 5 respondeu não. Então, o 5 a gente já exclui da jogada, da parada. Né? Por quê? Porque o Eduardo falou a verdade, ele respondeu que ele era o Eduardo, certo? Então, se o 3 e o 4 mentem, o Eduardo falou a verdade na pergunta 1. Por quê? Porque o 3 e o 4 falaram, não, o Eduardo não falou a verdade não, mas eles são mentirosos, né? Então, o Eduardo falou a verdade na pergunta 1, certo? Aí a gente passa, então, a investigar o 1 e o 2. Aí a gente vai pela informação da mãe. Eles alternam, o Eduardo alterna verdade com mentira, né? A gente sabe que o Eduardo falou a verdade na primeira pergunta. Então, o sim aqui corresponde a uma verdade. Se ele vai alternar, o não vai ser uma mentira e o sim vai ser outra verdade. Então, coloca aqui, né? O Eduardo não é o 5, pois o 5 respondeu que não era ele. Agora, vamos alternar aqui, ó. Verdade, mentira, verdade. Né? Ele alterna sempre verdade, mentira, verdade. Você se chama Eduardo? Respondeu verdade. Sim. Você se chama Eduardo? Mentiu. Não. Ele falou não, então ele mentiu. Aí vai virar verdade. O Eduardo falou a verdade na pergunta 1? Ele respondeu, sim, eu falei a verdade. Então, o Eduardo vai ser o irmão número 1. Quer provar que não é o 2? Olha só, tem que alternar. Isso aqui tem que ser verdade, aqui mentira e aqui verdade. Você se chama Eduardo? Se fosse ele, falou sim, beleza. Você se chama Eduardo? Não, mentiu. Agora ele tem que falar a verdade. O Eduardo falou a verdade na primeira pergunta? Ele falou não. Então ele mentiu de novo, né? Se fosse ele, ele teria que falar sim, certo? Então não pode ser o 2. Beleza? Então o Eduardo vai ser mesmo o irmão número 1. Essa é a resposta a essa questão. Nessa questão, com certeza, muita gente errou na hora da prova. É uma questão grande, né? Tem um enunciado grande e que dá bastante trabalho para resolver. Combinado? Então, se vier uma questão assim, não se preocupe. Tá? Muita gente vai errar essa questão. Vamos para mais uma questão. Questão de sequência. Observe as sequências a seguir. Sequência 1, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Sequência 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. A primeira sequência é formada pelos múltiplos de 3, partindo do número 6. E a segunda, uma sequência que é obtida a partir da primeira. O elemento que está na posição 99 da segunda sequência é qual número? Bom, apesar de o problema ter falado aqui que a sequência 2 é formada a partir da sequência 1, a gente consegue perceber que a sequência 2 ela tem um padrão independente, né? Observa os elementos que estão nas posições ímpares da sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou 4, 7, 10. Estou aumentando de quanto em quanto? 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, o próximo elemento aqui seria o 13. Nas posições pares, a mesma coisa. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Tá bom? Então, existe um padrão nessa sequência, né?
os termos das posições ímpares, o A1, o A3, o A5 e o A7, A1 está na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, o A1, o A3, o A5 e o A7, 4, 7, 10 e 13 aumentam de 3 em 3, certo? Existe um padrão nessa sequência. Beleza. Sabendo o padrão, por que eu peguei os termos das posições ímpares? Porque eu quero o elemento que está na posição 99. 99 é ímpar, né? Sabendo isso aqui, a gente tem aqui uma progressão aritmética, né? De razão qual? Razão 3. Os termos não estão somando 3 ao anterior. Então, a razão dessa PA, dessa progressão aritmética, é 3. A gente só tem que descobrir quantos números tem do A1 até o A99. Quantos elementos tem? Faz aqui a lógica, pela lógica, na hora da prova trabalha com números pequenos para achar uma lógica. Do A1 até o A7, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, né? Do A1 até o A7 tem 4 termos. Como que eu cheguei nesses 4 termos? Eu peguei 7 mais 1 e dividi por 2. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, quantos termos vão ter do A1 até o A99? Vai ter 99 mais 1, 100. 100 dividido por 2, 50 termos. Então, o A99 vai ser o termo que está na posição 50. Eu quero calcular o termo que está na posição 50 dessa progressão aritmética de razão 3 e de primeiro termo 4. Beleza? Então, queremos o termo 50 de uma PA, que tem o primeiro termo como 4, o primeiro termo é 4, a razão 3 e quero saber o termo 50. Usa a fórmula do termo geral da progressão aritmética. O termo que está na posição n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão, né? Então, o termo que está na posição 50 é igual ao primeiro termo, 4, mais o número de termos que eu quero, 50 menos 1, vezes a razão. 50 menos 1, 49. Então, eu vou ter 49 vezes 3 mais 4. Multiplicação e soma resolve a primeira multiplicação. 49 vezes 3 vai dar 147. 4 mais 147, 151. O termo que está na posição 99, que é o 50º termo dessa progressão que foi tirada daqui, é o 151. Então, essa é a resposta dessa questão. Questão também difícil para fazer na hora da prova, tá? Mas, assim, trouxe para você o jeito que eu achei o mais fácil de resolver. Existem outras formas de se resolver essa questão, mas do meu ponto de vista são formas mais difíceis, tá bom? Podemos passar para a próxima? Bora! Questão número 74. Essa sim é a última questão dessa prova. Um quebra-cabeças é formado por 1024 peças. Duas ou mais peças que já estão conectadas formam um bloco. Ao juntarmos duas peças individuais, fazemos um movimento e passamos a ter um bloco de duas peças. A ação de juntar bloco com bloco ou bloco com peça individual também conta como um movimento. O menor número de movimentos necessários para montar esse quebra-cabeça é qual? Bom, o menor número de movimentos que você vai ter que fazer vai ser juntar peças de 2 em 2, depois você junta esses blocos de 2, depois junta os blocos de 4, depois junta os blocos de 8 e assim sucessivamente, tá? Então, menor número de movimentos. Primeiro, forma blocos de 2, junta blocos individuais. Você tem 1024 peças. Você junta essas peças de duas em duas, você vai fazer quantos movimentos? Você vai fazer a metade de 1024, né? O número de movimentos vai ser a metade do total de peças. 1024 dividido por 2, 512 movimentos. Então, se você pegou 1024 peças e juntou de duas em duas, você vai ter 512 conjuntos de duas peças. O que você vai fazer agora? Vai pegar esses conjuntos de 2 e juntar, beleza? Então, você vai fazer quantos movimentos? A metade do número de conjuntos que você tem. 512 dividido por 2, 256 movimentos. E aí você vai ter 256 conjuntos de 4 peças. Você vai pegar esses conjuntos de 4 e juntar de novo. Então, você vai fazer 128 conjuntos, 4 mais 4, 8 peças. Pega esses conjuntos de 8 peças e une. Você vai fazer a metade dos movimentos. 128 dividido por 2, 64 conjuntos de 8 mais 8, 16 peças.
Depois pega esses 16 e junta um com o outro, vai fazer 32 movimentos, tendo 32 conjuntos de 32 peças. Pega esses conjuntos de 32 peças e junta, você vai ter 16 conjuntos de 64 peças, né? Depois você vai ter 8 conjuntos de 128 peças. Depois você vai ter 4 conjuntos de 256 peças. E depois você faz mais 2 movimentos para ter 2 conjuntos de 512 peças. Imagina você tem lá 2 blocos grandões com 512 peças. Quantos movimentos você tem que fazer para juntar os dois? Tem que fazer um movimento, né? Aí você vai ter o conjunto inteiro com 1024 peças. Sendo assim, o total de movimentos vai ser 512 mais 256 mais 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Isso vai dar 1023 movimentos. Então, 1023 é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Crianças, terminamos. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Se você não se inscreveu na Central dos Números, é porque você está me usando. Se inscreve aí, não me usa, beleza? Se inscreve na Central dos Números, lembra? Deixa o like, comenta qualquer coisa e bora estudar. No mais, né? Bons estudos e até a próxima.